Diz assim a palavra de Deus. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, obedeceu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia da água do ribeiro. Isso sucedeu que passado, esse versículo que eu quero que vocês gravem. E sucedeu que passado dias, o que aconteceu com o ribeiro? O que aconteceu com o ribeiro? Porque não tinha havido chuva na terra. Fale ao nosso coração e abençoe as nossas vidas. Seja conosco através de nós. Que essa palavra, Deus, esteja acima de todos nós. Que ela venha adentrar os nossos corações e caminhar entre nós. É o que nós cremos e te pedimos, Deus, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: você pode aplaudir ao Senhor? Podemos assentar em nome de Jesus. Deus fala com esse homem. Esse homem é um profeta. Esse homem é o profeta Elias. Vai para um lugar. Só que dentro desse contexto você viu que em dias ele comia e bebia daquela água do ribeiro. Só que acaba-se a chuva, o ribeiro seca. E ele agora se depara com uma situação que é o ribeiro seco. Mas o ribeiro nem sempre foi seco. O ribeiro tinha água, mas estava seco. Ele ficou seco porque não foi abastecido de água. Porque tudo aquilo que nós não abastecemos acaba. Tudo aquilo que só se tira, termina. A Bíblia diz que os corvos o alimentavam. E o mesmo Deus que fala comigo é o mesmo Deus que fala com esses corvos. E esse mesmo Deus que fala comigo, ele diz: olha, eu já dei ordem aos corvos. É um Deus que ele não fala só com homens, ele fala com a natureza. E esse Deus que fala comigo, ele diz: eu conversei com os corvos. E eu já disse para os corvos até quantas vezes que eles irão lá por dia. Pela manhã e pela noite. Os corvos eles obedecem a minha voz. Eu falo, eles vão. Cabe a você obedecer. Eles dependem da minha voz. Por isso que eu falei com eles para levar
alimento a vocês. E eu falei a quantidade para eles. E eu falei para eles o que levar a você. Não é o que eles escolhem que vai ser dado a você. O que vai ser entregue a você é aquilo que eu quero te dar. Os corvos me ouvem. E você? Uma coisa você tem que entender: que o lugar onde eu te envio não vai te faltar alimento, não vai te faltar cuidado, não vai te faltar água, não vai te faltar nada. A única coisa que você tem que entender é obedecer. Agora entenda que aquilo que eu tenho para você é no lugar que eu estou te enviando, não no lugar que você quer ir. O alimento que eu tenho para você está em determinado lugar, não onde você quer ir. Os corvos simplesmente eles vão levar aquilo que eu quero que eles entreguem, mas no lugar que eu quero que você esteja. Então não se espelhe em alguém que fica paralisado. Levanta e anda. Não se espelhe em pessoas que o ministério está totalmente paralisado. Levanta e anda, porque quem vai te alimentar sou eu. Quem vai cuidar de você sou eu. Então não se espelhe em pessoas que a vida espiritual está totalmente paralisada, que seus sonhos estão paralisados. Ei, não se espelhe nessa pessoa. Não se espelhe em pessoas que a vida profissional é totalmente paralisadas. Não se espelhe em pessoas que ficam se justificando por tudo. Porque pessoas que justificam tudo na vida é porque não querem obedecer e não querem estar no lugar onde deveriam estar. E elas simplesmente justificam. Pessoas justificam sua paralisia para se manterem não fazer. Pessoas justificam a sua paralisia na sua vida para manter o não obedecer. Porque na verdade quem justifica o que não faz para continuar não fazendo. Então levanta, erga a tua cabeça. Eu já estou cuidando de tudo. Eu estou cuidando de tudo. Então você pare de se espelhar em quem quer ver você sempre do mesmo jeito. Sua casa do mesmo jeito, sua família do mesmo jeito. Levanta. Talvez você olhe como Elias chegou ao lugar, em um determinado momento daquele lugar, o ribeiro seca. Não é fácil você estar diante de um lugar onde está seco, está no lugar onde se falta, e muitas vezes vem o questionamento: pastor, como pode esse lugar ser o lugar que Deus enviou, sendo que está faltando pão, sendo que está faltando carne? Pastor, como posso estar no lugar, vivendo um momento, e Deus quer que eu viva esse momento, mas a água secou, o ribeiro secou, já não há pão mais, pastor, já não há água mais, pastor, já não há carne mais, pastor, acabou tudo. Mas uma coisa você tem que colocar no teu coração: não julgue o lugar que Deus te colocou pela falta que há nele,
Porque a resposta para a sua vida, você tem que entender que a água não é resposta para a sua vida, que carne não é resposta para a sua vida, que água não é resposta para a sua vida. Quem é a resposta da sua vida é Deus. Deus é a resposta da sua vida. Água, pão e carne é resultado daquele Deus que te responde. Então, quando você olhar, olhe sempre assim: Deus, Ele é a resposta. Talvez você precisa de um emprego, talvez você precisa de algo dentro da sua casa, dentro da tua família, no teu casamento, na vida dos teus filhos. Mas eu quero dizer uma coisa e quero que você entenda que emprego não é a resposta, Deus é a resposta. Eu quero que me entenda, talvez que você pediu a Deus uma casa, mas a casa não é a resposta. Você pediu a Deus filhos, filhos não é a resposta. Você pediu a Deus um casamento, mas casamento não é a resposta. Entenda que Deus é a resposta. Deus é a resposta no teu trabalho. Deus é a sua resposta na tua família. Deus é a tua resposta no teu casamento. Deus é a tua resposta para os teus filhos. Então é Deus, nada mais, é a resposta da tua vida. É Ele que é a resposta. Meus filhos, é resultado de quem me responde. Minha casa é resultado daquele que me responde. A porta aberta, aquele emprego, aquele trabalho, aquela empresa é resultado de quem me responde. O casamento abençoado é resultado daquele que me responde. É Ele que é a resposta. O riacho seca, ele vai, ele obedece, mas o riacho secou. E quando esse riacho seca, talvez a gente pergunta: por que Deus me mandou para um lugar que acaba-se a água? Eu não tenho o que beber. O riacho, ele pode secar até no lugar que Deus te colocou. Mas quando o riacho ele seca no lugar que Deus te colocou, é por um determinado tempo. Riacho seco não é o lugar que Deus quer para a tua vida. Riacho seco não é o futuro e o destino que Deus tem para a sua vida. Se o riacho secou no lugar que Deus te colocou, é porque há um propósito de Deus. Há algo de Deus a ser feito. Há algo de Deus a ser direcionado. Mas os questionamentos sempre vêm. Quem não questiona quando o pão começa a faltar, quando não há carne, quando a água acaba, quando os corvos não se veem. Como olhar para esse ambiente e não questionar? Como olhar para esse ambiente onde a água secou? Como eu aprendo nesses momentos de riacho seco, de falta de pão, de falta de carne, a proceder como servo do Senhor? Sendo que eu olhava para o céu pela manhã, eu esperava e o corvo vinha. Sendo que eu olhava para a água e ela passava cristalina e eu bebia desta água. Como não olhar agora de uma maneira diferente, que quando eu olhava para minha mão havia pão, havia alimento. Mas agora eu olho para o céu pela manhã e o corvo não está vindo. Continuo a olhar pela noite, vago a noite e só vejo estrelas. Com fome,
Com sede eu olho para o rio e não há água no rio. Não há como beber, não há como comer. Como eu vou olhar, como eu vou ver, como eu vou conviver nesse lugar que Deus me colocou? Mas onde está faltando tudo? A forma é eu parar de olhar para o resultado. Pão é resultado, carne é resultado, água é resultado, corvo é resultado. Eu sempre olhei e esperava o resultado. Eu sempre olhava e pegava o resultado. Eu agora tenho que olhar para aquele que me responde. Então eu tenho que tirar os olhos na esperança daquela resposta que via. Eu tenho que tirar agora os olhos da esperança da água que descia e começar a fechar os meus olhos e olhar para aquele que me responde. Pois aquele que me responde, Ele está comigo. E eu tenho que olhar para Ele. É nele que eu tenho que me expressar. Sabe por quê? O rio depende da chuva, o corvo depende da voz, a carne e o pão depende dos corvos, mas você e tua casa depende do Deus que você serve. Então é Ele que você tem que olhar. Quem crê, diga glória a Deus. A palavra vai dizer assim: há algo dentro de você que é a resposta para a tua vida. Porque resultados muitas vezes secam. Resultados muitas vezes não vêm. Mas a Bíblia vai dizer que dentro de você tem rios de águas vivas que irão fluir de dentro de você. Há algo de dentro de você. Há uma água dentro de você. Há um pão dentro de você. Há um alimento, há uma força dentro de você. Então pare de olhar para a sequidão do rio. Pare de olhar para o pão que não vem, para a carne que não vem, para os corvos que não vêm. Pare de olhar. Pastor, parou de chegar. Olha, depois que aconteceu algumas coisas da minha vida, pessoas pararam de vir à minha casa, meus amigos se foram. Parem de olhar para os corvos que não chegam. Pastor, está faltando tudo. Eu olho, abro a minha geladeira, já não tem mais pão, não tem mais carne. Pare de olhar para aquilo que não se tem. Comece, sabe por quê? Você tem que olhar para aquele que responde a resposta da tua vida. Porque se você se envolver demais com o rio que se seca, com aquilo que te falta, com aqueles que não vêm, você vai largar o lugar que Deus te colocou. E não é a falta que vai determinar a sua permanência ou a sua ida do lugar que Deus te colocou. Quem te mantém no lugar que Deus te colocou é aquele a quem te direcionou e te guiou. E quem vai te tirar dele é somente Ele, não as circunstâncias. A palavra estava lá: vai para aquele ribeiro do Querite, fique lá. Mas em um dado momento parece que Deus tira tudo para ver se ele vai sair do lugar que Deus permitiu, que Deus o guiou, que Deus o direcionou. Quantas pessoas olhem para mim: pastor, estou largando meu marido porque não tem nada dentro de casa. Largando meu casamento por isso. Mas o ribeiro sempre faltou água. Não, pastor, ela sempre. Porque se esse ribeiro nunca faltou água, deve ser um momento.
Em momentos de sequidão todo mundo tem. Deus não vai te manter para sempre num lugar de sequidão, mas momentos existem. De faltar, de não vir, de não ter, de se acabar. Cuidado para você se envolver demais com um problema e sair de onde Deus te colocou. Cuidado para você sair de lugares que Deus te colocou por causa de problemas que esse lugar tem, porque até o lugar que Deus tem para você tem problemas. O lugar que Deus te colocou não é o lugar que não existe problemas, é o lugar que existe propósito. Esse ribeiro seca, esse pão não chega, essa carne não vem. Há momentos que nós olhamos e as coisas não chegam. Que as coisas se acabam. Que secam algumas coisas. Aquele dia que nós recebemos uma ligação e vemos o que perdemos, quem perdemos. Eu te vi no lugar onde você estava com tudo e você me serviu. Deixa eu ver agora o lugar onde eu te enviei sem você ter nada do que eu te dei. Deus já fez assim com tantos, fez assim com Jó. Continuou no mesmo lugar. Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É aquele momento que você pensa assim, estava, não está mais, eu tinha, eu já não tenho mais. Isso assusta a gente, sim. Mas eu não posso sair porque eu me assustei. Porque eu não saio debaixo de sustos. Eu não vim para cá por causa de susto, eu vim por uma palavra. E é por essa palavra que eu vou permanecer ou vou sair. Pessoas estão largando coisas, pessoas, lugares que Deus os colocou, os Deus entregou, porque viveram sustos. Hoje nós vamos consagrar cada casa, entregar essa arca. A arca da aliança no Velho Testamento simbolizava a presença de Deus. Hoje a nossa arca se chama Jesus Cristo. Quem crê dá um glória a Deus aí. Você pode aplaudir a Deus? E a gente vai entregar essa arca. Porque um dia ninguém tinha um medo de receber essa arca, essa presença de Deus na casa. Um menino havia tocado nessa arca, caiu e morreu, todo mundo ficou apavorado. Até Davi ficou com medo. Mas um homem chamado Obed-edom, levaram essa arca dentro para a casa dele. Ele disse: sim, eu quero. E a Bíblia diz que essa arca ficou durante 3 meses dentro da casa de Obed-edom. E sua casa
experimentou provisão, prosperidade e bênçãos do Senhor, a ponto de todo mundo comentar: nossa, eu nunca vi Obed-Edom prosperar tanto, ser tão abençoado como nesses dias em que a arca se encontra. A ponto de essa mensagem chegar a Davi, e Davi mandar trazer a arca agora para Jerusalém. Nós estamos ministrando como símbolo nessas casas que se ofereceram para acontecer esses cultos no mês de agosto, em suas casas, em seus lares. Nós já vamos entregar para vocês hoje, nós já vamos ministrar para quem tem casa, para quem já está entregando as suas casas, colocou suas casas à disposição desses cultos. E eu não sei, pastor, quantas casas que nós já estamos, mais de 40 casas, né? Vamos aplaudir a Deus. Tem mais de 40 casas, 45 casas, que vão receber aí uma média de 10 pessoas. Primeira semana nós vamos ministrar sobre família. Não importa, gente. Não importa se a água secou. Não importa se está faltando pão, carne, se os corvos não estão vindo. É momento da gente olhar para quem é a nossa resposta. É momento de nós ministrarmos aquele que é a resposta da nossa vida. Essas casas vão receber hoje, já pela manhã, muitas foram ministradas. Hoje nós vamos entregar para aquelas casas, daqui a pouco. Nós vamos ungir essas pessoas e entregar essa arca como símbolo. Porque a presença de Deus, ela está em Cristo Jesus, amém? Nada além dele. E essas pessoas vão receber essa arca. E eu quero ministrar sobre essas casas. Porque será um tempo que essas casas irão receber pessoas para serem ministradas. Mas eu já ministro sobre cada uma dessas casas que viverá um tempo novo, um tempo de graça, um tempo de bênçãos do Senhor. Que o Senhor venha cuidar dos seus lares, porque daqui a pouco vocês vão receber outras famílias, onde vocês vão ministrar sobre essas. Coloque-se de pé no seu lugar. Talvez hoje você pode até ver o ribeiro secar. Olhe para mim. Quanta gente de fato mesmo você carrega? Você vai entender uma coisa, que você nunca está sozinho. Que o peso da caminhada não é o nosso peso somente. Amém. O peso da sua caminhada não é só o peso, o seu peso. Por isso que tem hora que você tem que pedir: Deus, me fortalece. Porque antes talvez eu pensava só em mim, eu carregava só a mim. Mas já não sou mais só eu. E você vai caminhando e vendo que você não caminha sozinho, que não são poucos. Tem hora que você pergunta: como é que eu estou conseguindo? A resposta é Ele. Se você talvez está vivendo um momento de os seus rios estar secos, está faltando pão, carne, mas você não precisa ficar nesse ribeiro seco.
O pão não chega, o corvo não vem, o rio está seco. Tudo aquilo que Deus havia enviado, todo o cuidado de Deus, na hora que ele olhava, o corvo estava voando, e o pão chegando, e a carne chegando, a água vindo aos seus pés. Onde ele olhava, ele via Deus. Era um Deus que dava acesso. Nesse Deus que dava acesso a ele, dava acesso ao alimento, dava acesso à água, nada lhe faltava, porque ele tinha acesso. É Deus dando acesso ao alimento, era Deus dando acesso à água, era Deus cuidando dele. Mas aquilo que ele acessava, cessa. Ele já não tinha acesso ao pão, ele já não tinha acesso aos corvos, à carne, ele já não tinha acesso à água. Mas quando ele fecha os olhos, Deus tem acesso a ele. Todos os acessos fecharam, mas o acesso a Deus não. Porque todos os acessos podem até terminar, acabar, não vir ou secar, mas aquele acesso a quem é a resposta da tua vida, esse jamais pode acabar, e esse se mantém. Ele não tinha acesso, passa um dia, 2 dias, não havia acesso ao alimento, nem à água, mas havia acesso a Deus. Tudo pode estar te faltando, mas Deus jamais. Qualquer lugar você pode ser impedido de ir, mas aos céus e diante de Deus, não. É só você fechar os teus olhos, é só você entender que Ele continua com você, mesmo em meio à sequidão, mesmo em meio à falta, mesmo em meio à perda, mesmo em meio a todo mundo faltar, Ele permanece com você. Não porque estava com água, não porque estava com carne, Ele permanece com você. Não é porque a água acabou, ou porque o pão e a carne não vêm, Ele permanece com você. É porque é em você que Ele sempre esteve, e é em você que Ele te ama. É com você, é em você, é através de você. Coloque a mão no teu coração.